Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, dando continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ver os versos 33 a 37. Mateus, capítulo 5, versos 33 a 37. Ensino a respeito de juramentos. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Ó Deus, obrigado pela tua palavra que nos é dada nessa noite. Fala conosco, ó Deus, eu te peço. Aplica no nosso coração a verdade da tua palavra e que nós possamos ser transformados, corrigidos, exortados, edificados, Senhor, pelas palavras que procedem da tua boca. Então eu te peço que o Senhor me anule e que seja o Senhor a falar ao coração da tua igreja, porque é disso que a tua igreja precisa, do Senhor. Então fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Hoje você pode ficar se perguntando, né? Por que a gente vai se preocupar com essa questão de jurar ou não jurar? Por que a gente vai se preocupar com essa maneira de falar? Se tem tanta coisa grave e importante nesse mundo, tanta coisa pior, né? Para a gente se preocupar, por que será que Jesus está dando atenção para questões como jurarmos ou não jurarmos? Se nós olharmos com atenção para o Novo Testamento, principalmente para as cartas, mas não somente as cartas, mas se nós olharmos com atenção para o Novo Testamento, nós vamos ver que tudo que um cristão faz é importante. Tudo. Todas as ações dos cristãos são importantíssimas. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com o que ele é. E é isso que nós temos estudado no Sermão do Monte. Primeiro vimos quem o cristão é, lá nas bem-aventuranças, e agora estamos falando da maneira de viver. Mas, como o cristão ele precisa ser sal e luz nesse mundo corrupto, nesse mundo envolto em trevas, na verdade, então, tudo o que o cristão faz tem impacto nesse mundo. Porque se nós não estamos tendo nenhum tipo de impacto, se as nossas atitudes não estão tendo nenhum tipo de influência, nós não estamos sendo nem sal, nem luz. Então, a verdade é que o Novo Testamento vai chamar a atenção para todo o comportamento do cristão. Porque nós estamos sendo observados, querido. O mundo está nos observando. E isso é algo muito importante, inclusive, para a evangelização. Porque aqueles a quem nós vamos falar do amor de Deus, aqueles a quem nós vamos falar de um Deus que salva, que cura, que modifica, que transforma, essas pessoas estão olhando para nós. Por isso que é muito mais fácil a gente evangelizar na rua do que os nossos vizinhos, do que no nosso trabalho, do que na nossa escola. Porque lá na rua a pessoa não me conhece. Ela não tem como fazer objeções ao meu comportamento. Agora, se eu for evangelizar entre os meus vizinhos, o meu comportamento vai ter uma grande influência. Se eu for evangelizar entre os meus colegas de trabalho, o meu comportamento vai ter uma grande influência. Porque eu vou chegar falando de Jesus para ele, ele vai olhar para mim: ah, Guilherme, você? Eu te vejo todo dia fazendo isso, fazendo aquilo, falando isso, e você vai vir agora falar de Jesus para mim? Por isso que o nosso comportamento é muito importante. Nós estamos sendo observados. O mundo olha para a igreja, o mundo observa o comportamento da igreja, até porque a igreja está fazendo pronunciamentos ao mundo. Então, na medida que a igreja faz pronunciamentos ao mundo, o mundo começa a olhar para a igreja e para ver
como a igreja está se comportando. Então, hoje nós vamos ver o quarto exemplo dos 6 exemplos que Jesus selecionou nesse trecho, né, nessa sessão do sermão, e ele separou esses exemplos para nos mostrar o contraste, né, entre os ensinamentos dos escribas e fariseus e os verdadeiros ensinamentos da lei de Deus, que ele veio apresentar. Nós já passamos pelo não matarás, já passamos pelo adultério, já passamos pela questão do divórcio, e hoje nós vamos falar a respeito dos juramentos. Em todas essas passagens que nós já vimos, onde Jesus confronta o ensino dos escribas e fariseus, nós vimos que ele faz isso para poder deixar claro que nós precisamos, como ele falou lá na introdução, né, desse trecho do sermão, que a nossa justiça precisa exceder e muito a justiça dos escribas e fariseus. Então ele agora veio com esses exemplos para nos mostrar de que maneira, porque na cabeça de um judeu, a justiça dos escribas e fariseus era o top of the top. Então, como eu posso exceder a justiça dos escribas e fariseus se eles são os caras? E Jesus vai mostrar que essa não é a verdade. Os escribas e fariseus, e como nós vimos já nos 3 exemplos anteriores, o que os escribas e fariseus sistematicamente fazem é reduzir o mandamento de Deus. Eles facilitam, quando na verdade o mandamento é muito mais profundo. O que os escribas e fariseus eles fazem é uma redução, para poder no final ele bater no peito e dizer: eu cumpro a lei, eu obedeço a lei perfeitamente. E com o texto de hoje não vai ser diferente. O que os escribas e fariseus vão tentar, o que eles fazem na prática é justamente isso, reformular e trazerem uma alteração para poder fazer com que eles tenham uma aparência de santidade e de virtude. E dessa forma, com essa intenção de ter uma aparência de santidade e virtude, eles vão fazendo formulações que vão exatamente na contramão daquilo que Deus quer com os mandamentos. Então, vimos que o texto ele segue a fórmula dos outros exemplos, que é Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito, e depois ele traz qual é a verdade, dizendo: eu, porém, lhes digo. Então, vejam, vocês ouviram o que foi dito. O que os escribas e fariseus ensinavam? Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. E aí você olha para essa afirmação e fala assim: mas Guilherme, o que tem de errado nisso? Qual é o problema? O que tem de errado nesse ensino dos escribas e fariseus? Embora esse mandamento não exista no Antigo Testamento exatamente como está escrito aqui, você não vai encontrar essa citação em nenhuma parte do Antigo Testamento. Nós vamos ver que eles construíram esse ensinamento baseado em alguns textos. Mas o que Jesus está ressaltando aqui? O fato de não encontrarmos essa citação em nenhum lugar do Antigo Testamento é mais uma demonstração de que aquilo que Jesus está combatendo não é a lei de Deus. Porque ele disse que não veio para revogar a lei, veio para cumprir, e que não passaria nem o i nem o tio da palavra de Deus até que tudo se cumprisse. O que ele está atacando aqui são os ensinos dos escribas e fariseus. O que está em pauta aqui, o que está debaixo do julgamento divino, não é a lei de Deus, sim os ensinos dos escribas e fariseus. Como já falei em outra ocasião, é por isso que Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não, vocês leram. Ele não está falando do que está escrito, ele está falando daquilo que os escribas e fariseus ensinam. Então, esse ensinamento que aparentemente está correto, que aparentemente não tem nenhum problema, ele foi construído em cima de outras estipulações da lei. Nós vamos ler essas outras estipulações com calma. Mas para nós fazermos essa análise, nós vamos repetir o mesmo processo da semana passada. Nós vamos primeiro ver quais são as afirmações da lei, o que a lei de fato diz. Nós vamos ver quais são as afirmações
dos escribas e fariseus, e depois nós vamos ver as afirmações de Jesus, ok? Então, a lei que está sendo a palavra não é consolidada, seria condensada aqui nesse ensinamento, são 3 versículos, 3 trechos, né? Êxodo capítulo 20, vamos lá, Êxodo capítulo 20, deixe marcado aí, Mateus, e vamos lá, Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, no verso 7, o primeiro versículo que está condensado nessa frase que os escribas e fariseus ensinavam. Êxodo 20, verso 7. O que esse mandamento diz? Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O outro ensinamento é Levítico, verso 19. Desculpa, Levítico capítulo 19, verso 12. Levítico 19, 12. Diz assim: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E o terceiro texto, Deuteronômio, avança mais um pouco, Deuteronômio capítulo 6, no verso 13. Deuteronômio 6, verso 13. O texto diz: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Então vejam que há aí 3 preceitos que estão, em tese, englobados ali na frase que Jesus cita como sendo um ensinamento dos escribas e fariseus. A primeira ideia, que é não usar o nome de Deus em vão, está justamente para que o povo não fizesse juramentos para qualquer situação. O relacionamento do povo de Deus não deveria ser pautado por juramentos. Não era para ficar falando em nome do Senhor em qualquer momento, em qualquer situação. Não se deve usar o nome do Senhor em vão para qualquer particularidade corriqueira, para qualquer situação que você ache que é conveniente. A segunda ideia que está em Levítico 19 é não mentir, e essa é mais óbvia, né? Não minta, não levante falso testemunho usando o nome do Senhor. Então não se deve mentir usando o nome do Senhor. E o mandamento que está em Deuteronômio 6, 13, diz que era para jurar, não jurar, para jurar somente no nome dele. Então, essa ideia de jurar somente no nome dele é algo que a gente tem que entender, que Deus não está mandando as pessoas jurarem, porque senão ficaria contraditório, né? Ele disse, não é para usar meu nome em vão, mas ele está mandando jurar no nome dele. O que ele está dizendo é que quando você for jurar, você jure no meu nome, e não no nome de outros deuses. Então aí está muito mais uma proibição de jurar em nome de outros deuses, para não dar autoridade, não reconhecer outros deuses como autoridade. Então, o primeiro mandamento, a primeira estipulação que está lá em Êxodo 27, é para nos mostrar que o juramento é algo solene. O juramento é algo para ser usado em situações de grande importância, é para tratar de assuntos de grande relevância. Você invocar um juramento, invocar Deus como testemunha, é para algo importante, algo solene. O segundo mandamento é o óbvio, como eu falei, que não se pode mentir usando o nome de Deus. E o terceiro é essa proibição, não uma ordem. Ele não está mandando a gente jurar sempre. Ele está dizendo que quando nós formos jurar, que a gente jure no nome do Senhor. Então, qual é a ideia? A ideia de que a verdade é a regra entre o povo de Deus. Você não precisa ficar jurando, você não precisa ficar invocando Deus como testemunha para tudo que você fala. Por quê? Porque o princípio é de que o povo de Deus fale sempre a verdade.
Todas as vezes que o povo de Deus abrir a boca para fazer uma afirmação, para fazer uma promessa, para dizer que vai fazer alguma coisa, e isso precisa ser verdade, presumido como verdade. Não é para que fique jurando e invocando Deus como testemunha, porque na verdade só o fato de você ser um cidadão de Deus, só um cidadão do povo de Deus, já deve trazer credibilidade para a tua palavra. E isso inclusive é um outro mandamento, Êxodo 20, verso 16. Volte lá em Êxodo, nos mandamentos. Êxodo 20, verso 16, já tinha um mandamento a respeito do falso testemunho. Êxodo 20, verso 16 diz o quê? Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Então isso já estava embutido na ideia de ser do povo de Deus. Se você é do povo da aliança, se você é alguém que se diz do povo de Deus, que está em aliança com Deus, então você não vai levantar falso testemunho. Isso já está inerente à tua pessoa. Você não precisa ficar invocando o nome de Deus. Você não precisa ficar colocando o nome de Deus em todas as afirmações que você faz. Por quê? Porque a verdade é a regra, não é uma exceção. Então esse é o ensinamento da lei. O que a lei invoca nesses preceitos é: o juramento é algo solene para situações especiais e de grande relevância. Segundo, ele não pode ser invocado numa mentira. E terceiro, ele só pode ser feito em nome do Senhor. Quando for feito, ele só pode ser feito em nome do Senhor e não em nome de outras coisas ou em nome de outros deuses. Esse é o ensinamento da lei. Mas o que os escribas e fariseus, então, eles ensinavam? Com essa frase, que aparentemente está muito certa, mas, como nós já vimos em outras ocasiões, e nós vamos ver hoje, o que eles fazem é justamente limitar o alcance. Na lei, a ideia era o quê? Que a verdade é a regra. Se um cidadão do reino de Deus, se uma pessoa aliançada com Deus, abriu a boca, é porque é verdade. Ponto. Com ou sem juramento. O que os escribas e fariseus estão querendo dizer aqui é que eu só tenho obrigação de cumprir aquilo que eu jurei no nome do Senhor. Percebe como é uma inversão sutil? Ou seja, se ele não fez um juramento em nome do Senhor, pode ser que ele esteja falando a verdade, ou pode ser que não. Ele só tem aqui, o que ele diz é: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Se você não jurou, aí você não tem obrigação, aí você não está pecando. Ah, você falou que ia fazer uma coisa e não fez. Ah, mas eu não jurei, então eu não quebrei o mandamento, porque de acordo com eles, o mandamento é só se eu jurar. Se eu não jurei, então eu não tenho problema. E eles tinham vários subterfúgios para isso. Vamos lá em Mateus 23. Eles tinham vários recursos. Mateus capítulo 23. Que nem quando a gente era criança e a gente ia jurar e a gente cruzava os dedos atrás. Quem já fez isso, né? A gente ia jurar uma coisa que não era verdade, a gente botava a mãozinha aqui atrás, aí quando a pessoa perguntava: ué, mas você jurou? Ah, não, mas eu estava com o dedo cruzado aqui atrás, né? Era um subterfúgio que a gente tinha. E os fariseus, eles tinham esses mesmos subterfúgios. Mateus 23, versos 16 a 22, e é Jesus já exortando-os entre os seus ais, né? 16. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou, pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado
no trono. Então percebam que os escribas e fariseus, eles tinham vários artifícios. Eu jurei, mas eu jurei pelo templo. Só valia se fosse pelo ouro do templo. Então eu não sou obrigado a cumprir. Mas eu jurei pelo altar. Cara, você jurou pelo altar. Mas pelo altar não me obriga. Eu só sou obrigado se eu jurar pela oferta que está sobre o altar. Percebem as pegadinhas? Imagina como devia ser terrível viver nessa sociedade onde você não pode confiar no que as pessoas falam. E era isso que os escribas e fariseus eles estavam ensinando. Porque a mentira, então, se espalha pelo povo de Deus, a insegurança se espalha pelo povo de Deus, porque você não tem mais como ter certeza se alguém que é dito do povo de Deus, alguém que é dito aliançado com Deus, você não sabe se ele está te falando a verdade ou não. Foi isso que o ensinamento dos escribas e fariseus fez. Eles simplesmente dizendo que você só é obrigado a cumprir rigorosamente o que você jurou, então deixa eles livres para falar mentiras a todo tempo. Percebem como eles pegaram o mandamento de Deus, que tinha a ideia de colocar a verdade como regra e o juramento como exceção, para os juramentos como algo solene em ocasiões especiais, mas que a verdade era para imperar, e eles pegam isso e transformam numa licença para mentir. É dessa forma que os escribas e fariseus, então, eles podem dizer, olha, eu cumpro a lei, porque todas as vezes que eu menti, eu não tinha jurado, então não valeu, estou livre, cumpri a lei. Que justiça é essa? A justiça dos fariseus. Então ele diz, se você jurar pelo céu, jurar pelo altar, pelo santuário, pelo que for, não tem problema. A verdade, então, ela deixa de ser a regra. Os escribas e fariseus estão fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus tinha previsto quando trouxe a lei. Então Jesus vai fazer a sua correção. Ele disse o que os escribas falam, né? Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, e fala a respeito do ensinamento dos fariseus, mas agora ele traz o seu ponto. Eu, porém, lhes digo. E ele começa agora dizendo, não jurem de modo nenhum. E aí a gente precisa parar um pouquinho e analisar com calma essa afirmação. Jesus não estaria aqui fazendo uma proibição generalizada. Porque se ele fizesse aqui uma proibição generalizada, ele estaria indo de encontro ao que a lei dizia. A lei não dizia que você deveria jurar em situações solenes? Então ele não está afirmando, não é uma proibição generalizada. Eu, quando era novo convertido, eu tinha essa coisa, não posso jurar porque, seja a sua palavra se ensina ou não, o que passar disso vem do maligno. Houve comunidades que levaram isso a situações extremas. Por exemplo, existe uma comunidade lá nos Estados Unidos, lá no cinturão da Bíblia, que eram chamados de os Quakers. E eles, quando tinham que ir ao tribunal, e eles mandavam, no tribunal, o que você tem que fazer? Né? Botar a mão na Bíblia e jurar. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Eles não faziam. E era um problema danado, porque a lei lá diz que você tem que fazer. E eles diziam que não iam fazer, porque senão estariam pecando. Então eles levaram esse mandamento ao excesso, porque não é isso que Jesus está falando, porque o próprio Jesus falou em juramento. Vamos lá, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 63. Vamos ler a partir do 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que esses depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. Jesus não ia responder nada, gente. Mas o que o sumo sacerdote fez? E o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E aí, o sacerdote invocou o quê? Um juramento. Ele exigiu que Jesus respondesse com Deus como testemunha. E aí Jesus não ficou mais em silêncio.
Jesus poderia ter dito o que para ele? Olha, não pode jurar. Como você está mandando eu jurar? Não pode jurar. Jesus falou isso? Não. Jesus foi lá e respondeu. Jesus respondeu, é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus responde sobre o juramento. Vamos avançar um pouquinho, Romanos capítulo 1, Paulo faz um juramento. Romanos capítulo 1, verso 9. Romanos 1:9, Paulo diz, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, ou seja, ele invoca o nome do Senhor, para a afirmação que ele vai fazer agora, de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Ou seja, Paulo faz um juramento, ele invoca o nome do Senhor, e o próprio Deus também faz um juramento. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, vamos ler do 13 ao 17. Hebreus 6, 13 ao 17. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Então, pode voltar lá para Mateus, percebam que não é a intenção de Jesus aqui apresentar uma proibição total e irrestrita do juramento, porque na própria lei havia previsão de juramento, o próprio Cristo, ele mesmo, fala sobre juramento diante do sacerdote, Paulo fala sobre juramento e Deus apresenta um juramento. Então, se não é uma proibição total e restrita, que Jesus está falando aqui, o que ele está dizendo então, Guilherme? Ele está dizendo o mesmo que a lei dizia. Juramentos são para momentos solenes e importantes. Por quê? Porque a verdade é a regra. Entre os cidadãos do reino de Deus, a verdade é a regra. Se um crente falou, então é verdade. Ponto. Não tem por que duvidar, não tem por que desconfiar. Juramentos não são para ficarem sendo a regra das nossas conversas. Ah, você vai lá em casa amanhã? Vou sim, juro por Deus que eu vou. Vou. Você vai amanhã, você vai me pagar aquela dívida de amanhã? Amanhã vou sim, juro por Deus. Porque isso não pode se tornar algo corriqueiro, porque se eu disser que vou, é porque eu vou. Se eu disser que vou pagar, é porque eu vou. Essa expressão da verdade é porque nós já vivemos debaixo do nome do Senhor. Nós já somos o povo de Deus. Nós já damos testemunho do Senhor. A minha própria existência, o meu próprio comportamento já é de uma testemunha de Deus. Então, se eu minto, não importa se eu falei, se eu jurei no nome do Senhor ou não, eu já estou falando em nome do reino. Eu não posso mentir em hipótese alguma, em nenhum momento, porque eu sou cidadão do reino de Deus. Nós precisamos ter isso de volta, porque infelizmente não está sendo assim. Infelizmente o povo de Deus não é tão assim conhecido como aquele que falou sim, sim, ou falou não, não. Que credibilidade nós teremos, se saírem mentiras da nossa boca?
ou dos nossos dedos, hoje, né, na era da rede social, do WhatsApp? Que credibilidade nós teremos? Então Jesus traz de volta para a pauta e coloca em contraste com os ensinamentos dos escribas e fariseus, dizendo: a verdade é a regra. Uma pessoa, um cidadão do reino de Deus, uma pessoa que está em aliança com Deus, uma pessoa que se diz seguidora de Cristo, ela não pode mentir em hipótese alguma. Por isso que ela não precisa jurar. Por isso que os juramentos não precisam fazer parte da nossa rotina diária. Porque só pelo fato de eu ser um crente, já presume-se, ou se deveria presumir, que eu falo a verdade. E aí, separei apenas uma aplicação para os tempos que nós vivemos hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidado com o que você compartilha nas suas redes sociais. Cuidado com aquilo que você compartilha nos grupos da sua família. É a sua credibilidade que está indo. Porque se nós levarmos a regra a ferro e fogo, se foi um crente que me mandou, então é verdade. Você está emprestando a sua credibilidade, você está emprestando o seu nome, e mais, você está emprestando o nome do Senhor, porque você é uma testemunha do Senhor. Nós precisamos ter 25 vezes mais responsabilidade do que qualquer outra pessoa, na hora de nós compartilharmos uma notícia, ou uma afirmação. Porque eu estou colocando o meu posicionamento como filho de Deus, como aliançado do Senhor, estou passando adiante, estou dando credibilidade, estou dando o meu carimbo, a minha chancela naquilo que eu estou divulgando, naquilo que eu estou compartilhando. E eu estou dizendo que a gente não pode compartilhar coisas? Claro que não. Eu só estou dizendo que a gente só pode compartilhar aquilo que nós temos total certeza que é verdade. Se eu tenho alguma dúvida, porque virou uma coisa, eu lembro no grupo da minha família, né? No grupo da minha família era assim, minha mãe compartilhava as coisas e dizia assim: na dúvida eu compartilho. Aí eu falava para minha mãe: mãe, é o contrário. Na dúvida, não compartilha. Porque é muito mais grave você não compartilhar uma verdade, é muito mais grave você compartilhar uma mentira do que você não compartilhar uma verdade. Então, nós como cristãos, nós não podemos, na dúvida, compartilho. Aí virou também uma mania da gente compartilhar, e a gente se eximir, a gente coloca embaixo assim, ó: será verdade isso? Aí compartilha, né? Aí a gente bota lá no grupo, aí para não dizer que fui eu que disse, para não dizer que eu sou mentiroso, eu boto lá embaixo assim, ó: gente, será que isso é verdade? E manda. Compartilhou mentira, não adianta, compartilhou mentira. Então nós precisamos ter total certeza. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos um tempo muito tenebroso em relação à verdade, muito tenebroso. Está muito difícil você conseguir discernir o que é verdade, principalmente por causa de partidarismos. Se é alguém que eu gosto, é verdade. Se fala mal de alguém que eu não gosto, também é verdade. Se parte de alguém que eu não gosto, é mentira. Se fala mal de alguém que eu gosto, é mentira. Esses não são os parâmetros para nós. Nós precisamos investigar e descobrir qual é a verdade e a grama, mas eu não tenho como saber. Se não tem como saber, não compartilha. Se limite a dizer: não sei. Por quê? Porque nós somos comprometidos com a verdade. Para finalizar, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Vamos ler os versos 14 e 15. Primeira Timóteo 3,
14 e 15. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui. Paulo está escrevendo para Timóteo, ele passou várias instruções para Timóteo, várias coisas que Timóteo deveria observar na igreja, mas ele está dizendo para Paulo, eu quero estar aí, mas eu te disse tudo isso para você saber de que maneira você deve proceder. Proceder aonde? Na casa de Deus. Proceder na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo. E o que a igreja do Deus vivo é? Coluna e fundamento da verdade. A igreja de Deus, ela é coluna e fundamento da verdade. Nós não podemos ser instrumentos de mentira. Nós não podemos ter a nossa credibilidade comprometida por conta de partidarismos ou por conta de inocência. Porque aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai do nosso celular, aquilo que entra nas nossas redes sociais, tem que ser verdade. Por quê? Porque eu volto lá para o que eu falei no início. O mundo está nos observando. O mundo está nos observando. Se eu sou pego em mentira, que credibilidade eu tenho para anunciar a palavra da salvação? Que credibilidade eu tenho para denunciar os pecados do mundo, se eu sou pego em mentira? Se eu sou um instrumento de mentira? Acaba toda a credibilidade, prejudica todo o nosso testemunho e nos impede de ser aquilo que Deus falou que nós precisamos ser, sal e luz nessa terra. Então, mais uma vez, Jesus denuncia como os escribas e fariseus distorceram, deturparam o mandamento de Deus para poderem fazer exatamente o contrário. E eles podiam mentir livremente, mas nós não somos como os escribas e fariseus, ou não deveríamos ser, porque Jesus disse que a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque vivemos em tempos sombrios. Não que a igreja nunca tenha passado por tempos sombrios. E provavelmente a igreja já passou por tempos mais sombrios do que nós estamos passando hoje. Mas no que tange a verdade, Deus, no que tange a nós termos convicção de estarmos falando a verdade, de sermos testemunhas da verdade, de como igreja sermos coluna e fundamento da verdade, nós estamos vivendo tempos complicados. Tantas informações nos bombardeiam, tantas mentiras misturadas com verdades, tantas meias verdades. Oh, Senhor, nosso celular é bombardeado por centenas e centenas de afirmações e de narrativas, Senhor, que tentam nos convencer de coisas, tentam nos mostrar coisas que normalmente não são verdade. Então, nesse ponto em específico, Senhor, eu te peço socorro. Senhor, dá discernimento à tua igreja, dá discernimento a cada um de nós, a mim, aos meus irmãos, ó Deus, de podermos olhar para cada coisa que chega para nós, e se quisermos realmente passar à frente, que nós tenhamos um trabalho que talvez não precisasse ser feito em outros tempos, mas que hoje é preciso. É preciso verificar, checar todas as informações que nós passamos em eras
em era de uma tecnologia, ó Deus, que consegue colocar rostos em pessoas que não têm aquele rosto, que consegue colocar vozes em pessoas que não têm aquela voz, que consegue criar imagens que não são verdadeiras. Oh Deus, tem misericórdia de nós, porque nós queremos, Senhor, nós precisamos falar a verdade, ser instrumentos da Tua verdade. Nós não queremos ser como escribas e fariseus, que tinham licença para mentir, e mentiam com o coração em paz, porque simplesmente não tinham jurado, e se sentiam à vontade para mentir. Nós não queremos ser assim, Senhor. Nós queremos ter temor no nosso coração, como Suas testemunhas, para falarmos somente a verdade, para compartilharmos somente a verdade. E se houver alguma dúvida no nosso coração, que nós fiquemos em silêncio, para que a nossa credibilidade, para que a Tua credibilidade, Senhor, não seja instrumento na mão de pessoas que só querem ganhar ou dinheiro ou poder por meio das mentiras. Muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz, guarda-nos, Senhor, de todo mal. Te louvo e te agradeço por essa noite, pela Tua palavra. Amém e amém. Obrigado.